boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pouco o livro Pão Nosso, que é de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que nos traz muitas cartas, vamos dizer assim, né, da espiritualidade, nos mostrando as atitudes cristãs, as atitudes que deveriam nos nortear como espíritas cristãos. E nessa noite nós vamos falar um trecho da carta de Paulo de Tarso a Timóteo, que era um seu discípulo, né, naquela região da divulgação do cristianismo, que estava se iniciando em seu movimento. Então ele exorta muitas vezes o movimento do cristianismo que se iniciava ali, nos dando assim a orientação correta dentro do que Jesus dizia no seu evangelho e certamente inspirado pelo espírito de Estevão, que já estava com ele, pois que eles tinham uma missão juntos, Estevão em espírito e o renovado Paulo aqui entre nós. Nós vamos antes fazer uma prece, uma vibração, melhor dizendo. Vamos fechar os olhos e pensar em algo de bom, em saúde, no vento que sopra espargindo todas as pragas, as doenças, os vírus, trazendo equilíbrio na natureza, ao sol que nos traz a vida, as águas da chuva e dos rios e dos mares que nos garantem o berço da vida. E assim, Pai Maior, Jesus, nosso Mestre, é em vosso nome que estamos aqui de maneira virtual para representar o seu amor, a sua misericórdia, a sua justiça, o entendimento da vida. Que a doutrina espírita e o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe empasa e nos dá condições de seguir em frente. Graças a Deus, né? Vou fazer assim. Esse tema chama-se Em Família, muito apropriado para o momento, não é? Em família. Paulo escreve essa carta a Timóteo e Emmanuel pega esse versículo para nos dar uma orientação para os dias de hoje, tal qual foi Paulo nos dias do início do cristianismo, há quase 2000 anos. E Paulo diz assim a Timóteo, por carta: aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Exercer a piedade. Vamos tentar entender primeiro o que seja isso? O que é exercer a piedade? O que é a piedade? Ele vai citar aqui, tem até uma mensagem ou outra no mesmo livro que ele fala sobre essa questão. Mas eu vou tentar resumir em poucas palavras e mais simples possível. A piedade é a situação em que você coloca de coração no auxílio àquele em que você está atendendo num momento de dificuldades. É a coisa assim, o sentimento, um sentimento de ação, de atitude cristã, sem nenhuma nesga, sem nenhuma preocupação com retornos, com julgamentos. E essa
é o modo, o estado da piedade. E lembrando um pouco a pintura artística do nosso grande renascentista, em que Maria coloca Jesus, o corpo de Jesus, morto depois da cruz em seu colo. Ele retrata nesse quadro. Vocês podem até procurar no Google La Pietà. E aí, ali você vê na expressão da mãe, de todos nós, aquele sentimento de mãe. Né? A piedade é um sentimento materno, é um sentimento de entrega máxima, de dádiva, como se fosse Deus em pessoa, sendo representado a acalentar o filho querido que caiu ou que sofre ou que se aflige. Piedade. Vamos prestar bastante atenção nesse estado, que ele é importante para que nós possamos seguir o que ele recomenda aqui. Aprenda primeiro a exercer piedade para com sua própria família. Nesse momento em que estamos atrelados em casa por mais tempo, por conta da situação sanitária, é onde nós vamos estar, num buril mais apertado, né? Numa situação em que o convívio se torna mais junto, mais próximo, e podem surgir questões variadas no dia a dia, no convívio entre pais, filhos, cônjuges, irmãos, tios, não interessa. Aqueles que estão na mesma luta, no mesmo teto. Então vamos ao texto de Emmanuel. Vou lendo o texto e vou tentar extrair dele a ideia que eu posso trazer para a nossa reflexão, dentro das minhas possibilidades, que não são lá grande coisa, mas a gente precisa fazer algo, né? Até mesmo para mim mesmo, que eu também estou na mesma situação com a família aqui, como todo mundo, né? A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Problema fundamental. O que é uma questão fundamental? É algo imprescindível que faz a base para o nosso crescimento, em qualquer coisa. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir, lembra da piedade? Servir 5 ou 10 criaturas? Não aprendemos ainda a servir nem 5 ou 10 criaturas, e aí como é que a gente vai querer ser missionário para 100 ou 1000? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Eis aqui já um parágrafo que nos traz reflexões. O que é a família, o núcleo familiar, a célula essencial da sociedade? É simplesmente uma convenção humana? Não. Allan Kardec e os espíritos benfeitores já nos dizem isso no Livro dos Espíritos e no Evangelho também. Enfim, na doutrina espírita e também no Evangelho. Desde Moisés isso já é colocado honrai pai e mãe, né? Por que será que esse mandamento veio de forma divina? Porque é um projeto divino. Né? Todo esse processo para que a Terra fosse o que é hoje, a evolução social, de forma geral, né? E principalmente na família. Nós somos mamíferos. Né? Os mamíferos surgiram na Terra bem depois dos répteis, e dali uma linhagem formou a nossa linhagem do ser humano encarnado, que agora habitamos esses corpos em espírito já
com o nosso livre-arbítrio, e temos todo esse cabedal de experiência terrena, onde há a relação maternal, a mãe que acolhe por 9 meses um ser que vai se formando e se transformando em seu útero, e o corpo despeja hormônios que geram sentimentos que vão fazer com que ela cuide daquela criatura. Fora outras coisas, né? Que às vezes nós homens não entendemos muito bem, que mexe com toda a estrutura psicológica da mulher ao ser mãe. Enfim, tudo isso feito em milênios e milhões de anos para que nós possamos estar aqui hoje aprendendo dentro desse modelo de processo pedagógico espiritual da reencarnação. Então, é entre esse núcleo menor que o projeto divino se encontra. Porque no estado evolutivo que nos encontramos agora, nosso desafio é esse. É sermos melhores, sermos piedosos dentro de casa, com a família. Né? Vamos lá, vamos prosseguir no texto. No segundo parágrafo ele diz assim: bom pregador e mau servidor são 2 títulos que se não coadunam. Ou seja, aquela história de faça o que eu falo, não faça o que eu faço, definitivamente vem de longe. Não funciona. É necessário viver e conviver para podermos atuar, né, a nossa piedade dentro dos nossos corações. De que forma? Vamos ver aqui para frente como isso se desenvolve. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. No centro das atividades domésticas. Ou seja, em tudo. Conectando-se com tudo. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquela piedade que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecer as zonas nevrálgicas é conhecer a si próprio, né? E também conhecendo um pouco no convívio daquele que está conosco, no nosso núcleo celular. Acaba se conhecendo no convívio. Não, você não conhece ninguém vendo uma vez por semana, ou alguns momentos durante o dia, ou no trabalho, o que seja, de forma mais profunda do que em casa. E nesse processo que nós estamos vivendo agora, de crise sanitária, nós estamos tendo essa oportunidade, muitas famílias, de aproveitar melhor esse momento e conhecer-se melhor e conhecer o próximo, mais próximo, que é esse núcleo familiar. Então, quais são os pontos nevrálgicos? A gente já deve saber alguma coisa, não é? Com certeza, novos pontos nevrálgicos surgem, vêm à tona. E aí, como é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma gestão disso, né? Então, a pessoa vai ter aí que decifrar esses enigmas que trazem as aflições para poder atuar para eliminar esses problemas. E ele ainda termina falando da questão de aguardar, né? Ou seja, aguardar com paciência, com certeza, com tolerância o máximo possível, a decisão divina a seu tempo, porque não adianta, a gente não tem poder sobre a maioria das coisas. A gente precisa estar atento na nossa conexão com o Criador para poder
estarmos em condições de melhor entender, compreender essas questões e agir da melhor forma. E tentar eliminar os problemas, né? Ou contorná-los até que eles possam ser melhor entendidos e assim resolvê-los, resolvendo dentro de nós o que eu tenho que eu posso melhorar na minha atitude. Vamos ao próximo parágrafo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente entre os que se lhes agregaram o círculo pessoal, através dos laços consanguíneos, entregando-se, por isso, a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. Aqui ele coloca uma exemplificação, não é? Aí há alguns irmãos que se sentem sozinhos nesse círculo. Por que será, né? Qual a postura desse que está se sentindo sozinho? Ele tende ao desânimo, mas é um momento de buscar, né? O entendimento, principalmente agora que estamos mais tempo juntos, debaixo do mesmo teto, em home office, estudando em casa, dando aula em casa, trabalhando em casa, ajudando na casa. Conversar, tirar momentos de conversa, nem que seja 5 minutos por dia, né? Em grupo. Se você está sozinho em casa, leia o Evangelho, converse com Jesus, converse com Deus. Você não está sozinho. Ou faça uma videochamada para alguém, desabafe. É muito importante isso, se expor o que está lá dentro, dos seus sofrimentos, né? Porque às vezes a gente quer ser só o super-herói, principalmente os pais, né? Os homens da família, e aí ficam escondendo seus sentimentos. A gente também tem que expor. Eu tenho muita dificuldade com isso. Tenho muito que aprender. E é óbvio que ele coloca aqui que nós estamos aqui numa situação, né, passageira. Uma reencarnação para o espírito é bem pouco tempo em relação à vida do espírito, mas ela é única. Nós não podemos perder a oportunidade. Não vai se repetir outra encarnação igual, gente. Eu sinto dizer, mas repete não. A outra encarnação vai ser em situação diferente, a próxima será. Pode ser com as mesmas pessoas, pode ser, mas em condições iguais a essa, jamais. Vamos seguir em frente. Então vamos aproveitar o momento. Eu acho que é mais ou menos por aqui que ele quer colocar isso. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. É o que eu estava dizendo. Nós estamos aqui a título precário, ou seja, é uma passagem. O que são 70, 80, 90, 100 anos de uma vida perante a eternidade, perante os milênios, os séculos e séculos de uma vida espiritual? É uma única oportunidade, mas é rápida. Passa rápido. Devemos aproveitar. E, olha só a dica, ser útil. Está aqui, ó. Ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo para uma casa pequena. Em que você pode ser útil aí na sua casa? Se você está com mais alguém ou não. Sempre é uma forma de ser útil. Pense, reflita que você conseguirá chegar a alguma conclusão. Um diálogo ajuda sempre. E no último, aqui já
no finalzinho, no último parágrafo, ele coloca assim: antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares. No dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Olha quanta informação aqui. Muitas vezes a gente tem aquela sensação, né, que veio ao mundo para alguma coisa. E realmente nós temos isso, sabe? Eu acho que faz parte da condição da filiação divina. Nós, no fundo, lá na essência, nós nos sentimos responsáveis por algo assim, de colaborar na obra geral de Deus, né? Da criação, seja com uma profissão, seja de alguma forma. Nós estamos aqui, temos essa intuição. Porém, ele deixa bem claro aqui, ó, a nossa realização essencial no momento é o esforço, né, para que possamos cooperar a favor dos familiares. Isso me lembra um centro espírita que eu frequentei no começo, que eu adentrei ao movimento espírita, né? Lá em Curitiba, centro espírita Missionários da Luz, no Bacaxeri. Encontrei grandes amigos e tinha lá um presidente na época, em 96, por aí, 1996, que dizia assim: se você está vindo no centro espírita mais de 3 dias da semana, ou melhor dizendo, menos de 3 dias da semana, só um dia da semana, ou vem de vez em quando, você está fugindo do centro espírita. Mas se você está vindo mais de 3 dias por semana, você está fugindo de casa. Acontece. Às vezes a gente se apega às tarefas, até mesmo no centro espírita, né? Ou numa igreja, ou no trabalho, na profissão, ou numa arte, né? Sair pelo mundo, vivendo aquela coisa gostosa que é subir num palco, né? Eu sei porque eu adoro. E você acaba se esquecendo que você faz parte de um núcleo familiar. Muitas vezes, fugindo dele digamos assim, buscando uma ocupação que vai tentar preencher um vazio que você não conseguiu resolver no seu núcleo familiar. Pode acontecer isso. Então nós temos que prestar muita atenção também nessa situação. Né? Por que o mandamento lá é honrar pai e mãe? É para que haja coesão cada vez maior no núcleo. Que é desse núcleo que vão se formar grupos prontos, discípulos prontos ao trabalho que Deus e que Jesus aguarda de nós, que é a nossa transformação como espírito imortal nessa vida, vivendo no mundo sem ser do mundo, aquela coisa toda, né? Mas pensando assim, cara, eu vou ser melhor. Como é que é isso? Eu vou fazer assim uma mágica, um pozinho mágico, uma varinha de condão e vou me transformar no Senhor, no discípulo perfeito, sim, de uma hora para outra? Não, 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 não. Definitivamente não. Isso é um trabalho diário. Por isso a família. É um trabalho que você tem que fazer contigo mesmo, aprendendo a ser tolerante quando alguém que você ama e que te ama também pisa no seu calo moral ou nas suas manias, sei lá, te faz uma crítica. Quer resolver? Olha,
eu não gostei do jeito que você falou comigo. Vamos conversar sobre o assunto? Não, agora não. Ok. Quando você estiver a fim de conversar, a gente conversa. Mas, por favor, não demore muito, que eu estou sofrendo com isso. É uma forma. Ou se você é alguém que recebe esse tipo de aproximação, você pode até pedir, dá um tempo para pensar, para eu me relacionar comigo mesmo, para a gente conversar sobre o assunto, ou se puder na hora mesmo, né? Às vezes tem pessoas que têm essa capacidade de no mesmo instante estar pronta ao diálogo, aí vai de cada um. Mas, primeira coisa, reflete. E agora? Como eu vou fazer para mudar isso? Não existe mágica, tá? A tolerância, a paciência, essas virtudes do convívio, elas demandam tempo, e esse tempo é de Deus. Por quê? O seu tempo não é igual ao do outro, do próximo. Então, o tempo é de Deus, porque Ele vai preparando as condições. Até um vírus Ele mandou para que a gente fique mais junto. A gente fica reclamando, mas olha só, é uma situação que nós estamos tendo que aprender a conviver nesse turbilhãozinho, para podermos alcançar um grau maior de tolerância, de compreensão, de amizade. Tudo isso é o que alimenta o amor verdadeiro, o amor da essência, a luz divina, que é amor. Então vamos aproveitar? Que tal? Vamos aproveitar isso? Esse instante mágico, magnífico que nós estamos tendo agora. Eu sei que há muito sofrimento, há muitas despedidas, dores. E isso nada mais é que uma forja, mesmo que não seja na sua família, há aí no seu núcleo, mas há no núcleo próximo, no núcleo maior da família, outra residência onde tem familiares teus ou amigos muito queridos que passam por situações de desencarne de pessoas muito queridas e que gera sofrimento. O sofrimento é nosso, nessa hora, ele é o nosso amigo. Ele vai ser aquele que vai amolecer nosso coração para que nós sejamos melhores que nós mesmos. Saibamos lidar com isso. É para isso que estamos aqui, sabe? Temos que aproveitar essa oportunidade. Precisamos aproveitá-la. Eu sei que não é fácil. A aflição, o sofrimento que nós estamos passando. Não é fácil, não é. Mas é uma oportunidade única de crescimento de verdade, que você fique melhor que você, muito melhor que você, num tempo muito mais curto que se fosse numa rotina como estava sendo antes. Né? Que eu ia trabalhar, eu ia me ocupar e tal, e o tempo passou, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e eu continuo com aquele ranço daquele meu irmão, daquele meu primo, daquele meu tio, não importa, pai, mãe, filho. É hora da gente se curar. Se curar, a gente se curar. Né? É claro, estou falando da cura espiritual, porque a cura tem que ser com a vacina e a ciência que vai resolver esse problema que está aí, da crise sanitária, que nós vamos aprender muito também como sociedade a nos cuidar melhor, a nos prevenir melhor. A ciência vai se desenvolver, o transporte, uma série de coisas onde se melhorar pela força mesmo das coisas como estão acontecendo. Tudo está acelerando. Os próximos anos serão de grandes avanços, com certeza. Mas o maior e o principal é em nós mesmos, aqui no nosso coração. Então, vamos aproveitar esses momentos em família, que é aqui que nós vamos crescer. Agora, é urgente, por isso nós estamos juntos. Agradecemos a oportunidade de termos deixado essa mensagem para vocês, dentro das minhas possibilidades, que não são grande coisa, mas vamos lá, é alguma coisa. Que Deus nos abençoe, que nos dê força, coragem, para que nós possamos crescer juntos, certo?
Um grande beijo para vocês. Que Deus nos abençoe a todos. Força para seguir em frente.